Glória a Deus. Por quê? Porque eles tinham uma aparência exterior de religiosos, mas por dentro eram sepulcros caiados. Era bonitinho por fora, mas por dentro já dizia Jesus. Era uma podridão só. Por quê? Porque Deus não nos aceita pela metade. Glória a Deus. Como é, mas não vou repetir. Deus não me aceita. Deus não nos aceita pela metade. A Bíblia diz assim, ó: vinde como está. Mas Deus não quer que a gente permaneça do mesmo jeito que a gente vive. De maneira forma alguma. Verdade, é De verdade. maneira forma alguma, ainda não estou entendendo. Eu vou explicar para você. Vou explicar para você. Glória a Deus. Qual é o homem? Me diga, qual é o homem na sua sã consciência, que tem uma namorada, vai pegar ela e vai dividir ela com os outros? Quem é um louco que faz um negócio desse? Quem é um louco? Isso é coisa de louco. Não faz. Por quê? Porque ele, sendo falho, sendo pecador, tendo as imperfeições, quer ela Por completo. Ele quer forte. É verdade. Não quer. E nem a mulher também. Nem a mulher também, que também está na sua sã consciência, ela se presta a um papel desse. É verdade. Porque ela quer ele por completo. E está tanto certo ele, como ela também. Porque o homem foi feito para a mulher foi feita para o homem. Deus abençoou o réu de namoro, Deus abençoou o noivado, Deus abençoou o casamento, Deus abençoou a família, Deus abençoou o réu. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus não vai querer ele, você só pela metade, não. É verdade. Glória a Deus. Tipo, dentro da igreja, eu sou crente, eu dou glória a Deus, eu dou aleluia, eu oro, eu recebo oração, eu recebo óleo da unção, mas quando eu saio da igreja, eu não pareço ser crente, eu não me comporto como crente, eu não mostro que realmente eu nasci de novo em Cristo Jesus, eu não mostro arrependimento pela vida preguiça que eu levei no passado. Eu preciso me arrepender daquilo que eu era e olhar para Deus e agradecer a Deus pelo que Ele me fez hoje. Aleluia. Aleluia. Todos os dias dentro desse carro eu agradeço. Eu agradeço. Os meus olhos se enchem d'água, eu choro, mas agradeço. Obrigado por ter me tirado lá do mundo. Obrigado por ter me tirado das drogas. Obrigado por ter me tirado lá da bebedice. Obrigado por ter me tirado lá da prostituição. Obrigado, eu não sei dizer em Deus. Se não fosse a tua mão poderosa, se não fosse a tua misericórdia, se não fosse a tua graça. Aleluia. Glória a Deus. E nós precisamos levar uma vida de arrependimento, coisa que os fariseus e saduceus não queriam. Por quê? Porque eles se colocavam: eu sou fariseu, eu sou saduceu, eu tenho um cargo, eu sou consagrado, eu tenho uma importância, eu não sou como vocês, eu sou um religioso conhecido e importante na sinagoga, grande coisa. Pode receber reconhecimento dos homens, mas para receber reconhecimento de Deus tem que ter arrependimento. Tem que ter arrependimento. É muito forte o que eu vou falar aqui agora. Eu vou ser o primeiro que vou entrar nessa bagagem. Eita glória. Porque por bondade, eu sou presbítero, por bondade de Deus. Glória a Deus. Por bondade, não é porque eu mereço, é porque a graça de Deus é grande na nossa vida. Glória a Deus. Mas Aleluia. naquele dia, infelizmente eu vou ter que falar isso, é verdade. Naquele dia vai ter diácono, vai ter obreiro, vai ter missionário, vai ter presbítero. Se eu não tiver cuidado,
que naquele dia vai dizer: Jesus, em teu nome eu preguei com palavra, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei os enfermos. Jesus Cristo vai dizer: apartai-vos de mim, vocês que não se arrependeram e viveram na prática do pecado. Glória a Deus. Eita Deus, aleluia. É verdade, só verdade. Aleluia, o negócio aqui, irmão, é sério. As coisas de Deus é séria. Eu louvo a Deus porque o pastor Bruno é um homem sério. E vocês estão numa igreja séria para a glória de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, Aleluia. aleluia. Na Bíblia está escrito. Tudo que está escrito aqui é verdade. Passa os céus e passa a terra. Mas Aleluia. se cumpre o que está escrito nessa terra. Glória a Deus, aleluia. Se cumpre o que está escrito nessa palavra. Irmãos, isso é tão forte. Demais, é forte, com certeza. É tão forte isso. Jesus Cristo, irmão, não veio para os alemãos, não. Jesus Cristo não veio para os mexicanos, não. Preste bem atenção. Jesus Cristo não veio para os brasileiros, não. Jesus Cristo também não veio para os chineses, não. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para os seus. Quem eram os seus? É o seu. Quem era? Não, me escutei. Quem era? O povo de Israel. Muito bem. Aí, O povo de Israel, tá dizendo. E o que foi que o povo de Israel fez com Jesus, irmão? Quem se lembra? Rejeitado. Rejeitaram. O próprio povo que Deus trouxe à existência, que tirou lá da terra do Egito, rejeitou a Deus. Imagine como é que não fica o coração de Deus por tudo isso. Com essa rejeição. Quem já foi rejeitado aqui? Quem já foi rejeitado? Quem já foi rejeitado sabe a dor que isso traz da rejeição. Verdade. Você fazer tudo, se possível, dar até a vida pela pessoa e depois a pessoa dá um chute em você. Exatamente. Rejeição. Aleluia, Doeu para Jesus. você? Eu acredito que deve ter doído. Agora pare e pense o coração de Deus como é que fica com a rejeição dos seres humanos, do próprio povo dele. O povo dele estava lá no Egito, chicote, pá! Chicote, pá! Na hora de comer as migalhas do Egito. Trabalho escravo. Eles viviam como escravo. Tem algum escravo aqui? Tem não, né? Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Glória a Deus. Pois eles viviam como escravo. Eu e tu, espiritualmente, antes éramos escravos do pecado. Oh, Hoje glória. eu e tu, nós somos livres. Dá para dar glória aí? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque Aleluia. o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Porque Jesus Cristo venceu o pecado. Aleluia. Glória a Em Deus. Cristo nós também venceremos todas as coisas. Oh, glória. Aleluia. Eles vieram até o Rio Jordão para poder ver João batizar, porque não era porque eles estavam arrependidos, não, os fariseus e os saduceus, é porque eles queriam ver de perto aquilo que estava acontecendo, porque eles não acreditavam que João era profeta. Glória a Deus. Eles não acreditavam que João Batista era profeta enviado da parte de Deus. Por isso Glória a Deus. que João falou isso e teve mais. João disse assim, ó: ei, fariseus e saduceus, Oh, glória. Glória a Deus. o Aleluia. machado da raiz está posto
Glória a Quem é o Deus. machado? Aleluia. Para você, quem é o machado? Isso. Para você, quem é o machado? Não entendi quem é o machado? Glória a Deus. O machado é Jesus Cristo. Oh, glória. As árvores simbolizam Nós, os seres humanos. seres na humanos. face da terra. É nós. João disse: o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não Não dá der bom bom fruto será cortada. Assim é um ser humano. Oh, glória. Glória a Deus. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada No fogo. no fogo. Essa passagem. Eu leio, eu acreditei. Por quê? Porque fala de falta de arrependimento. Se eles não se arrependessem, a vida deles seriam tiradas da face da terra. Ia pro fogo. E eles seriam Para o fogo. condenados Ao fogo eterno. Ao fogo Por quê? eterno. Que não se Porque arrepende. só há salvação Se se arrepender. houver perdão. Se houver E perdão. só há perdão de pecado se houver Arrependimento. Arrependimento. Glória a Deus. Pode até pecar, mas quando cair em si, tem que se arrepender, pedir perdão, pedir força a Deus para ser liberto e continuar em frente para a glória do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. João disse assim, ó: Aleluia. eu vos batizo com água para arrependimento de pecado. De pecado. Pergunte. O batismo na água com cloro. O batismo na água corrente. Mas que eu estava um detalhe com um amigo e falando do irmão, meu irmão. Aí eu fui saber, porque eu acho que o batismo mais na água corrente. Eu gostaria de saber. Pronto. A questão do batismo, meu querido, na realidade, ele tem vigor tanto na água parada como na água corrente. Aleluia. Por quê? Glória a Deus. Porque o que vai valer em primeiro lugar é você ser apresentado diante de Deus, ser orientado acerca do discipulado para você entender a importância do batismo. E na hora que você desce a água, quando você desce nela completamente e depois volta, você volta uma nova pessoa para a glória De Deus, Pai. independentemente se a água parar ou se a água corrente, o que vale é o batismo. Deus aceita, Deus recebe, Deus te prepara para você ceiar com pão e com vinho na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus, graça. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Aleluia. Porque, irmãos, acima de tudo, Deus espera encontrar corações arrependidos. Glória a Deus. Às vezes, nós buscamos fazer tudo como é para ser e Deus se agrada disso. Mas Deus não resiste. Deus não resiste, está escrito, Deus não resiste. Em coração contrito, em coração aquebrantado. Oh, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz assim, ó: é melhor obedecer do que sacrificar. Por quê? Porque por que foi que Deus disse isso? Porque naquela época eles pegavam o sacrifício das ovelhas, os bois sacrificavam. Quando saía dali, fazia pior do que estava fazendo. Aí Deus olhou aquele negócio de cima para baixo e disse: ei, peraí, vocês trazem o animal é morto, eles pegam o
faz pior na minha presença, Elcio. Não, não vai ficar por isso não. Obediência que eu quero. Glória a Deus. Obediência ao meu nome, obediência à minha palavra. Glória a Obediência aos meus estatutos, obediência aos meus caminhos, aos meus mandamentos. Aleluia. Porque eles queriam sacrificar, mas não queriam obedecer. Aleluia. Aleluia. João Batista disse assim, ó: eu vos batizo com água com arrependimento de pecado, mas vem aí que ele é muito mais poderoso do que eu. É grande, é forte, é poderoso. É Jesus. Ele é tremendo. Tem mais uma coisa. Jesus. Eu, Jesus. Batista, não sou nem digno de desatar as sandálias dos seus pés, de tão grande que ele é. Eita, Os glória. discípulos de João ficaram perguntando: mas que homem é esse, João? Que tu respeita tanto? Que homem é esse? É Deus. Jesus. Que eu vos falei alguns dias atrás. Jesus. Eu batizo com água. Jesus. Mas ele vem e o Espírito Santo já me faz entender que ele já está no nosso meio. Ele já está no nosso meio. E ele vai batizar com o Espírito Santo. Glória a Deus. E com fogo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esse aqui batiza com o Espírito Santo. Eita, glória. Aleluia. A nova nava cheia de decore. Ele que batiza com fogo. Ele que dá autoridade. Ele que usa o batismo. Ele que usa o pastor grande. Ele que usa você. Ele que abençoa a sua igreja. Ele que Glória a Deus. Aleluia. ela passa por luta, ela passa por dificuldade. Mas se eu e você nos arrependemos, ele é fiel para nos colocar de pé e trazer um novo tempo sobre nós. Aleluia. Glória a Deus. João Batista disse assim, ó, eu vou finalizar agora. João Batista batizava. Aí quando a pessoa se levantava, ele aguardava a pessoa sair e dizia assim, ó: venha o próximo. E assim que ele batiza, desce as águas, se levanta, depois ela sai e diz assim, ó: venha o próximo. Só que chegou um momento Eita, que João glória. Batista, quando batizou, Oh, aleluia. sai por ali, levantou a cabeça e ele dizia assim, ó: vem o próximo. Ele não disse vem o próximo, por quê? Porque ele viu, aleluia, Aleluia. Eita, glória a Deus. aquele homem marchando em direção a João Batista. Ele levantou a cabeça e não disse vem o próximo. Ele disse assim, ó: eis o Cordeiro de Deus, que Aleluia. tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas que homem é esse que João Batista tem medo dele? João Batista disse: esse não é aquele que eu vos falei. Eu batizo com água, mas esse batiza com fogo. Eita, glória. Ele pode- Glória a Deus. Não é você que tem que vir até mim, sou eu que tenho que ir até você. Não é você que tem que ser batizado por mim. Eu, João Batista, preciso ser batizado por você. E Jesus Cristo, como Deus também disse: deixa, irmão, porque é necessário que toda a lei de Deus se cumpra somente em Deus. Aplauda. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.